A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, a minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Minha saudação também àqueles que, não sabendo que são ovelhas, mas porque têm um tímpano de ovelino, seguirão ouvindo a nossa programação. Este programa é cristão, é evangélico, proclama o reino, a soberania de Deus e a sabedoria da palavra. Para fazer isto, eu tenho aqui com muito carinho e muito amor minha amada esposa, Bispo Roxana. Que bom, meu bem, obrigada. Todos os dias podemos estar um pouco com os nossos telespectadores e ouvintes para gerar felicidade, bem-estar, mas acima de tudo, forças num período tão difícil quanto o que nós estamos vivendo no Brasil. Bem-vinda, amor. Marido querido. E esta energia, esse renovo, esse vigor, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Esse Senhor que nos conhece, que sabe e conhece bem essa natureza humana, até porque foi Ele quem nos fez. E Ele diz todos os dias, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu estou convosco todos os dias. Então, por crer, por termos fé nesse Deus, por termos a certeza que Ele nos conhece, Ele nos chamou e Ele cuida de nós, há sempre uma esperança. A vontade de viver, a vontade de lutar e a vontade de nunca jamais desistir. Bem, nós vivemos hoje momentos que para muitos já são trágicos. Para o empresário, para a pessoa envolvida com as questões de funcionários, de emprego, trabalho, há uma angústia muito grande hoje estabelecida em nossa sociedade por causa de uma inabilidade daqueles que dirigem a nossa nação. E em função disto, existem inúmeros conflitos que o ser humano, por não ter a base espiritual cristã no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia, deixam-se enredar por verdadeiras armadilhas malignas e conflitos atrás de conflitos. Nós vivemos hoje, talvez o período mais dramático, com as questões de estresse, de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia. E há muita gente do outro lado, agora, por exemplo, aqui na Bandeirantes ou na TBN pela manhã, dizendo: meu Deus, o que será da minha vida? Porque é uma sucessão de problemas angustiantes por causa da economia, por causa da família, por causa do futuro. E isto faz com que o interior da pessoa fique insuportável. Há pessoas que não suportam a si mesmo. Assim dizia o pensador e escritor americano Axel Munthe. Ele dizia: se você não se suporta, você não suporta a vida. É verdade. Então é preciso dizermos que a única força capaz de tirar a pessoa desse emaranhado de dramas que a sociedade está impondo sobre o ser humano, que é Jesus Cristo, o Senhor, o soberano Deus. É verdade, marido, até porque o princípio básico, né, o segundo maior mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu me odeio, se eu me menosprezo, se eu me desprezo, se eu não consigo me valorizar, se eu não consigo entender que eu tenho pontos positivos, tenho pontos a melhorar também, eu não consigo compreender o outro. Eu não consigo me relacionar bem com o outro, porque eu passo a exigir do outro aquilo que muitas vezes nem eu mesma consigo dar. Essa questão da humanidade, né? E nós estamos vivendo um frenesi na humanidade, né? As pessoas estão no imediatismo, as pessoas estão sempre querendo mais conhecimento, mais tecnologia, mais tantas coisas. E no final das contas, elas não se reconhecem, elas não se autoconhecem. A sua autoestima está sempre diminuída, não consegue se relacionar bem com o outro, porque na realidade não se relaciona bem consigo mesmo. É verdade. Não tem esta introspecção, não param para se autoanalisar.
não param sequer para conversar com Deus. Porque, na realidade, nós temos que ter uma relação vertical com Deus, boa, verdadeira, real, diária, para que nós tenhamos uma excelente relação horizontal com o próximo. Então, se não há isto, ou se isto vira não sei o que, em vez de ser dessa forma, se torna aí uma bagunça qualquer, não tem a vida emocional, não tem a vida espiritual, né? Algumas pessoas até se dizem muito espiritualizadas, mas não, sequer conhecem o Espírito da verdade, né? E se acham ilhas, são hoje em dia o que nós vemos, né? Várias ilhas, umas ilhas mais ricas, menos ricas, umas ilhas que não tem vegetação nenhuma, outras ilhas que têm apenas um coqueiro, outras ilhas que têm aquela caveirinha já seca, ou seja, vários seres humanos vivendo como se fossem, assim, digamos assim, uma população ou um grupo de pessoas, é insular, né? Uma questão assim, todo mundo vivendo a sua ilha, o seu digamos assim, a sua solidão comunicante. Bem, a Bíblia Sagrada fala de um dos personagens que viveu uma vida de herói. Foi, depois de Jesus, aquele que teve as mais plenas realizações na vida. Foi o apóstolo São Paulo. Mas o apóstolo São Paulo foi capaz e humildemente de revelar os conflitos que o ser humano passa e tem com a sua vida pessoal, com o seu eu. Ele diz aqui em Romanos 7,24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele chegou a dizer, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Que revelação da humanidade de Paulo nos traz esta carta. Esta coragem de dizer, olha, na minha carne, eu por mim mesmo, sozinho, olha quem eu sou, desventurado homem que sou. Ele disse, quem é que me livrará do corpo desta morte? Ele tinha consciência que em si não havia suficiência, em si não havia capacidade, sozinho ele não podia gerir a vida, a sua mente, os seus pensamentos, a sua carne eram muito mais destrutivos do que construtivos. Mas ele foi um grande herói. Ele foi o homem de maiores realizações da Bíblia Sagrada. Foi ele a razão da subida ao terceiro céu, ao paraíso, trouxe a revelação para a igreja dos gentios. As suas 14 epístolas provam estas verdades, mas ele em momento algum, ele teve tendência de virar as costas a Deus. Pelo contrário, ele sabia que a sua suficiência teria que vir de Deus para sobrepor a incapacidade da sua carne. Mas isso, eu acredito, marido, que essa seja a grande chave de mais um ensinamento, tamanho de Paulo. Paulo conhecia, ele sabia quem ele era. Ele sabia das qualidades que ele possuía naquela sociedade de então. Era uma pessoa muito qualificada, era uma pessoa muito douta, era uma pessoa totalmente, digamos assim, preparada, humanamente falando. Até que, religioso, muito religioso, até que ele realmente, né, nós falamos isso no programa da semana passada, quando ele caiu do cavalo, quando ele falou, Senhor, e Jesus disse, Paulo, por que me persegues? Quando ali ele viu que tudo aquilo que ele achava conhecer, que fosse o máximo, se reduzia a nada, mediante a presença de Deus. Que quem era maior do que ele, melhor do que ele, era o Senhor. Isso, quando nós descobrimos que nós somos o que somos, pela graça de Deus, que tudo é dele, por ele e para ele, não há como o homem ter soberba, não há como o homem se sentir superior aos outros, não há como humilhar os outros, não. Há de se ter respeito, amor ao próximo, perdoar. Isso tudo se consegue se conhecendo. E mais, conhecendo ao Senhor Jesus Cristo. Porque isso tudo, essa consciência, né, essa mente de Cristo, essa conscientização de que chega uma hora que você tem que dizer não
aos seus conceitos pessoais. E você tem que assumir que você é um evangélico, que você é um cristão, que você não está aqui para viver eternamente nessa terra, que esta é uma peregrinação e que existem valores que não são tangíveis, não são palpáveis e que são mais valiosos do que talvez o mais valioso do objeto palpável. Você começa a olhar a vida de outra forma. E quando Paulo diz, desventurado homem que sou, ele está dizendo, olha, não existe nada que tenha ventura em mim, não existe nada que seja bom em mim, não existe nada que seja tão bom em mim como eu pensava. Ele começa... Se eu quero fazer o bem, faço o mal. Ele queria agir de uma forma e agir de outra. E talvez a pessoa que está nos ouvindo agora, nosso telespectador, nosso teleouvinte, esteja dizendo exatamente isso. Puxa, eu não quero brigar com meu cônjuge, mas eu brigo. Eu não quero fumar, mas eu fumo. Eu não quero beber, mas quando eu vejo, eu já estou lá com a bebida na mão, o álcool. Eu não quero fumar, eu não quero usar droga, eu não quero, mas eu já estou. Essa é a incapacidade do ser humano, né? Essa incapacidade humana, ela só é preenchida. E só pode fazer isso quem sabe que Deus tem condições de mudar este desventurado, de tornar esta pessoa, que seja uma pessoa bem-aventurada, que seja uma pessoa feliz, que seja uma pessoa completa. Bem, e note uma coisa, eu chamei Paulo de herói porque ele aos Coríntios faz uma confissão em glória. Ele falou das chicotadas que levou, das traições, dos apedrejamentos, do naufrágio, das prisões, enfim, ele passa fome, nudez, ele passa por tantos dramas, mas ele nunca, no seu ministério, depois da sua conversão, quando ele rompeu com o mundo por uma ação soberana do Espírito Santo e serve a Deus por determinação e soberania do Senhor, nós não vemos Paulo dizer assim, não vou mais à igreja, não quero saber de nada, caí fora, sabe, eu vou para o mundo. Pelo contrário, ele termina o seu ministério e diz assim, em 2 Coríntios 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém, Jesus. Então, um homem que diz, desventurado homem que sou, um homem que diz, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu vejo nos meus membros uma guerra do mal contra o bem, enfim. Ele é capaz de cumprir todos os planos perfeitos de Deus e completar a sua carreira. Muito importante, bem, porque hoje em dia nós vemos estatísticas estarrecedoras. Por exemplo, na Alemanha, país da reforma, apenas 5% das pessoas estão confessando o seu cristianismo. 95% abandonaram as igrejas, abandonaram a obra de Deus. Nós vivemos realmente dias tremendos. Isso por quê? Porque as pessoas não têm uma base espiritual consciente, não têm um Cristo revelado. Compromisso com Deus. Não tem compromisso com o reino. E veja, até no meio pastoral, apenas em cada 100 pastores, 10 terminam a vida como pastores. Em cada 100 cristãos, 25 terminam a vida como cristãos, o resto estão por aí. Paulo disse, não, olha, passei, lutei, reconheço as minhas incapacidades, mas eu completei a minha carreira. Isso é lindo ouvir a resposta às necessidades do ser humano. Interessante que em nenhum momento nós vemos Paulo culpando a ninguém. Na verdade, porque é também uma das, digamos assim, das facetas da humanidade, do ser humano, né? Quando as coisas não estão indo bem, eu preciso de culpar alguém. É verdade. Né? Eu não estou indo bem por esse motivo ou aquele, então quem é que eu vou culpar? Eu vou culpar A, B ou C, porque aí eu tiro a minha responsabilidade. Mas não, Paulo diz, ele trazia para ele. Ele dizia, olha, se alguma coisa não está certa, não é por causa da palavra, não é por causa de Cristo, é porque eu, na minha carne, não sei gerenciar, não sei viver. Não tenho bem algum. Não tenho bem algum. Então, esta questão, marido, de entender que, e é muito, eu acho que isso denota, assim, maturidade espiritual.
que alguns, e isso não tem a ver com quem é evangélico há muito tempo ou há pouco tempo. Isso tem a ver com quem conhece a Deus ou não conhece. Quem tem uma relação. Quem se relaciona com Deus. Porque Paulo, no seu ministério, e nós vemos, né, ele não viveu com Jesus, ele não andou com Jesus, mas ele tinha posturas bastante enfáticas que nem os que tinham andado com Jesus tinham. Né? Quando houve, em alguns momentos, nós vemos Pedro agindo de uma forma quando estavam com os da graça e agindo de outra forma quando estavam com os da lei, que é exatamente o que nós vemos hoje em dia. As pessoas, desculpa a expressão, são Maria vai com as outras, né? Uma expressão que temos aqui no Rio, que os jovens gostam muito de usar. Fulano é Maria, vai com as outras. É aqui que está dando isso, eu vou aqui. É aqui que está dando aquilo. Não, qual é a sua fé? Qual é o seu Deus? A quem você serve? A Jesus Cristo. Então você não pode sentar na roda dos escarnecedores. Não pode. Você não pode ir à igreja no domingo e na segunda e terça-feira você ir numa linha branca, preta, vermelha, cor de abóbora. Você não pode. Ou somos ou não somos. É verdade. Não pode cochear entre dois pensamentos. Não dá para servir a dois senhores. Não dá, e eu conversava com uma amiga, não dá para você dar o mesmo amor a duas pessoas. Porque a Bíblia diz que você vai aborrecer uma. É verdade. Ou você vai aborrecer a outra. Agora bem, interessante, estamos chegando aos minutos finais da nossa tertúlia, né? Nosso cuidado espiritual com a sua vida. Estamos falando de Paulo, um homem que reconhecia os seus conflitos da sua carne, passou por tantos dramas, um herói, pleno de realizações, termina o seu ministério dizendo: combati o combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí vem a pergunta: qual era o segredo deste homem? Boa pergunta. Porque há um segredo para a pessoa passar pelos dramas que estão aqui descritos nas 14 epístolas e completar a carreira, não se desviar, não se afastar, não blasfemar. Não virar as costas. Não virar as costas. Olha o que ele disse aos Gálatas 2. Logo, já não sou eu quem vive, Glória a Deus, mas Cristo vive em mim. Uau. Aqui está o segredo. A despeito de uma carne fragilizada que nós temos, a despeito de todos os conflitos que a sociedade impõe hoje sobre o nosso povo, a despeito de todas as fragilidades humanas, se Cristo for o teu Senhor, você vai combater o combate, você vai guardar a sua fé, você vai completar a sua carreira. Não haverá nada que terá mais força na sua vida do que o poder do Espírito de Deus na vida. Não é? Eu creio dessa forma, marido, porque a nossa suficiência vem dele. Vem dele. Suficiência de quê? De viver, de acordar, de lutar, de conquistar, de cuidar do lar, de cuidar do trabalho. Você entende que tudo que você é para Ele, é para Cristo. E você também entende quando a palavra diz: sem mim, nada podeis fazer. Paulo, quando diz que venceu, combateu, é porque ele estava com Cristo. Ele não estava fazendo aquilo para a glória dele, pessoal, que é o que nós vemos. Muitas pessoas querem glórias para si, humanas. Não, ele queria que tudo fosse para a glória de Deus. Por isso ele diz: logo não sou eu mais quem vive. É Cristo que vive. É Cristo que vive em mim. Então você que neste domingo disse: mas meu Deus, tantos conflitos, tantas lutas, tantas apreensões, tantas interrogações, quando eu olho para mim não vejo como solucionar. É verdade, você que tem dito: mas eu não consigo. É por isso, por você não conseguir, é que Cristo veio até você através desta programação. Entregue a sua vida a Jesus. Aleluia. Dependa dele. Vai haver um momento de ruptura entre o mundo das trevas, o mundo da carne, para você viver o mundo espiritual. E cremos que esse momento é agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu te dou honras, louvores e glórias. Te engrandeço, ó Pai, porque no exemplo do apóstolo São Paulo, tiramos nós, ó Deus, forças para viver estes dias tão difíceis, Amém, Jesus. Tão sobrecarregados, dias tão escuros de trevas, Pai, para que esta luz brilhe em nosso caminho, Senhor. para que sejamos realmente reprodutores da glória de Deus. Amém, Senhor, e que nessa hora, Pai, o Teu Espírito Santo possa estar quebrando,
todo orgulho, Senhor, toda a natureza humana, para que a espiritual, Senhor, cresça. Convém, Jesus, que nós diminuamos para que Tu cresças, Senhor. E é isso que te pedimos nessa hora. Aleluia. Faz uma obra agora transformadora nesses nossos telespectadores, Glória teleouvintes, a Deus, Pai, Pai. para que todos possam cumprir a sua carreira. Amém. E terminar felizes Amém. e em paz. Em nome Amém. de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito bem. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos certos de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida e temos um bom desafio. Às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde, vamos realizar 2 grandes encontros aqui na Catedral Cristo Vive, esta ilha de segurança espiritual, esta cidade de refúgio do Rio de Janeiro, onde tanta gente é descedentada, é ensinada, é pastoreada, é alimentada de pastos verdejantes. E aqui, os conflitos da vida, as coisas da vida são solucionadas Amém. por certezas e convicções que o Nós Espírito de cremos. Deus promove na vida da Nós pessoa. cremos. Então, Amém. vamos ter 2 grandes encontros e queremos deixar isto como um convite para você. Você que disse, olha, esta palavra me ajudou, eu quero realmente sair desse drama, desse emaranhado de lutas, esse sentimento de culpa, essas angústias que permeiam a minha vida, para viver uma vida feliz e em paz, como a Bíblia, como a nossa bispa nos ensinou, à luz da Bíblia também. Então, Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. 9 da manhã e 6 da tarde. E nós estamos discutindo esses dias sobre temas da reforma protestante. Por exemplo, estamos aprendendo que livre-arbítrio contradiz e anula totalmente o poder da palavra. Jesus surpreendeu com a incredulidade de muita gente por causa dessa questão do livre-arbítrio do ser humano. Marido, eu acho interessante, alguns irmãos ainda ficam muito rogados, como pode, eu quis, não. A Bíblia diz que antes de sermos formados no ventre das nossas mães, Ele nos escolheu e nos predestinou em amor. Queiramos ou não, nós não tivemos nenhuma participação nisso. Foi Deus quem quis chamar a cada um de nós e a você que está nos ouvindo certamente, que é uma ovelha dele. Amém. Então, não cabe-nos a nós perguntar para o oleiro por que este é um vaso de honra e este é desonra. Cabe ao oleiro decidir, coube a ele decidir dessa forma. Por isso ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Soberano. Soberano. Se o homem fosse soberano, Deus seria um rei sem reinado. Mas você sabe, Maria, do que a Bíblia diz? Que a tradição anula a palavra. Anula. Então, é mais fácil você viver a tradição, não dá trabalho, não tem que mudar, não tem que reformar, né? Não tem que... É mais fácil as pessoas dizerem, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, não vamos mexer em nada. Reformar para quê, né? Reformar para dar a Deus a soberania que lhe é devida. Foi Deus que quis salvar um povo, chamá-lo de seu. Glória a Deus por isso. Nós não estamos aqui para questionar, mas por que Deus salva uns e não salva outros? Nós devemos agradecer ao Senhor por Ele ter escolhido alguns para a salvação e nós estamos incluídos nisso. Eu estava, nós cremos. só para terminar um pensamento bem em cima do que você disse, eu imagino um casal chega a um lar de crianças e diz assim, eu quero adotar esta criança. E eles são condenados porque não adotaram todos. Exatamente. Mas eles quiseram adotar uma. Graças a Deus. Então é assim que Deus age, porque Ele é... É uma boa analogia. É uma boa analogia, porque Ele é soberano. Bom, nossa gratidão ao povo da Igreja Cristo Vive, por dar o seu suporte, ter esta visão de evangelização com os seus dízimos e ofertas. A nossa gratidão à família Ambrósio, Rodrigo Ambrósio e Fabiane, com sua família, que são os proprietários do Turbomil. Você todo domingo nos ouve falar, Turbomil em Vila Emília e Mesquita. É ali que nós dizemos ao povo da Baixada, lá você deve fazer as suas compras, porque de lá vem bênção para a televisão e os meios de comunicação da igreja. Rodrigo, Fabiane, nossa gratidão, nosso carinho com esta família tão abençoada. Todos que nos amam, todos que nos prestigiam, sem exceção, nossa gratidão, nosso amor, esperamos por você. Nosso telefone 3017 9090, lembrando mais uma vez, se você ligar para nós,
você vai ganhar o livro Você é um dos Nossos. Terminando o programa, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Bispa Rosana. Nós dizemos a todos, graça e paz. Você terminará a sua carreira seguro Em e nome para de sempre Jesus. em Cristo. Amém. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista a nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.